Ok, bem-vindos de volta, Brasil sobre tudo, Deus sobre todos. Já faz quase 2 meses que a gente não faz um vídeo. Eu estava em dúvida se eu faria ou não. Eu estava com vontade de falar sobre Mateus 5, Sermão da Montanha. Um desejo no coração de fazer um vídeo sobre Mateus 5. Daí eu falei, será que eu devo fazer o vídeo? Daí abriu a Bíblia nesse trecho aqui. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, disse-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis como na terra do Egito, que habitaste, nem fareis como fazem na terra de Canaã, onde estou conduzindo, nem andarei nos seus costumes. Cumpri os meus juízos, guardai as minhas ordenanças para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Obviamente, nós não somos judeus, obviamente nenhum de nós é Moisés, mas eu entendi isso como uma confirmação de que eu deveria falar. Outro assunto que eu quero falar desse vídeo é sobre a importância de fazer um diário. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas eu quero tocar nesse assunto no final. Eu vou dar umas dicas de como proceder para fazer esse diário. Então, essa também é a primeira parte do vídeo, a primeira observação que eu gostaria de fazer. Se você tiver em dúvida de alguma coisa, não tem como buscar um conselho de forma externa, orar e procurar nas escrituras, na Bíblia. De repente, já aconteceu muitas vezes com muitas pessoas, com muitos cristãos. Abriu a Bíblia, orou, perguntou, queria saber alguma coisa de Deus, abriu a Bíblia num trecho que perfeitamente descrevia a situação e resolvia a dúvida. Então, essa é uma técnica que os cristãos não podem se olvidar de usar. E daí aqui, eu acho que eu já falei desse trecho em um vídeo anterior, mas se aplica aos momentos que estamos vivendo. Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. Contra mim, somente contra ti, eu pequei, cometi esse mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Essa é a maior bênção que um ser humano tem nesse mundo. A vida, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é encontrar Cristo, é reconhecer Cristo como Criador, Salvador e sustentador do universo, como a única porta que leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Claramente Cristo está dizendo: eu sou o único caminho. Ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido dessa existência? Se há um sentido nessa existência, e há, é esse. Então, todo o resto, depois que isso entrou no seu coração, que é Cristo, se Cristo não bastar, absolutamente nada completa. Se Cristo basta, nada falta. Esse é o sentido da vida. Todo o resto é bônus, é ilusão, é vaidade. E muitos de nós vamos nos entreter com vaidade, vamos ser consumidos pela vaidade, muitas vezes vamos ser enganados pela vaidade. Mas é preciso que entendamos esses momentos como tropeços, e o levantar é, de novo, a única forma de se levantar é estendendo a mão e Cristo puxando você para que você se levante do solo. Esse é o único caminho. Então, tem misericórdia de mim, Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Se tu estiver nesse verso aqui, você está bem, você está melhor do que 90% das pessoas no mundo. Quando vocês ouvirem algo estranho, é porque eu estou bebendo água. Porque o grande problema, senhores, da humanidade, que cria
promiscuidade, transgressões, ateísmo, vícios, é o fato das pessoas não conseguirem enxergar as transgressões próprias, a iniquidade, o pecado. Elas não conseguem entender o mal que há nelas. As pessoas falam, mas eu sou bom, eu dei uma cesta básica para um mendigo, eu sou bom. Eu dei um sapato velho para um centro espírita, eu sou bom. Não, essas bondades humanas sem Cristo, elas não levam a nada. Eu estava comentando isso com um colega esses dias. Ele falou, não, porque os espíritas são bons porque eles dão cesta básica para o outro, mas eles dão um alimento que amanhã a fome voltou. Antes eles falarem, olha, ao homem está apontando viver uma única vez e após isso o juízo. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Não fareis como os que habitam em Canaã, que buscam espíritos, que buscam demônios familiares. Não fareis seus filhos passarem pelo fogo, como os pagãos fazem, etc. Se eles dessem Cristo, oferecessem Cristo e não dessem de comer, pelo menos eles teriam feito uma vida fazer sentido. Então, toda a bondade que você faz fora de Cristo não serve para nada. Toda a bondade e misericórdia que se manifesta em ti depois que você está em Cristo, vem de Cristo. E para ti elas são tesouros no céu, que nunca vão se perder. Porque eu reconheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Se você reconhecer o seu mal, esse é o primeiro caminho da redenção. A redenção é Cristo. Mas não há como você pedir Cristo para te salvar se você não entende que você precisa ser salvo. Eu estava fazendo uma audiência com uma penitenciária e um réu estava encarcerado lá e eu tinha que comunicá-lo de uma situação que ele teria que pagar uma multa num processo que ele foi condenado quando ele saísse, etc. E me espantou a preocupação dele foi, tu sabe me dizer se isso vai sujar meu nome? Daí eu falei, eu sei dizer que não vai gerar um novo encarceramento, que essa dívida é um crédito com o Estado, mas ela não implica novo encarceramento. Quando o senhor cumprir a pena de prisão, está cumprida, desse crime específico. Ele falou, não, é porque eu estou fazendo um curso de pão aqui, de como fazer pão, de padaria, padeiro. E eu tenho o sonho de quando eu sair aqui da cadeia, eu vou montar uma padaria e provavelmente eu vou precisar do empréstimo. Será que isso vai sujar o meu nome? E eu falei, não se preocupa com isso agora, isso é para depois e até lá tu vê o que faz, pede um parcelamento, deve haver linhas de crédito específicas para ex-presidiários, etc. Mas aí a audiência acabou e eu fiquei pensando, quando uma pessoa de certo queremos crer que fez algo de errado, né? Queremos crer que não é todo mundo que está encarcerado que é inocente, mas ela está presa num lugar terrível, porque os penitenciários brasileiros são antessalas do inferno, a gente sabe disso. Deve ser difícil para uma pessoa não meditar nos próprios pecados, nas próprias transgressões, ainda que seja inocente desse crime pelo qual ela está presa. Deve ser difícil para a pessoa se manter no self-righteous, na própria, dando razão para si mesmo, quando ele está numa situação tão desgraçada quanto essa, que esse moço, por exemplo, estava. E nessa meditação, talvez ele encontre Cristo, talvez ele consiga entender que alguém em algum momento falou para ele, olha, todos nós somos maus, o ser humano ele está afundando no pecado desde que nasce.
E só existe uma salvação para o ser humano, só existe um livramento do inferno. É Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez na cruz. Cristo criou o universo, ele não era só um homem, ele é Deus, ele é parte de Deus, ele é o Filho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é a segunda pessoa da pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é como nós somos, é um ser diferente, é uma existência diferente, que talvez nós não somos obrigados a entender, mas temos que pelo menos amar. Então, se você consegue amar a Deus sem entendê-lo, talvez essa seja a extensão do que te é permitido, do que te é necessário para que não se perca, para que se salve. Isso tudo é muito bom. E que sorte temos nós, que não temos que ir ao inferno para saber o quanto nós somos maus e para encontrar Cristo. Que sorte temos nós que fora de uma penitenciária, fora de um centro de detenção provisória, fora de uma cela pútrida, imunda, conseguimos perceber que nós somos pútridos e imundos. Por isso eu estava conversando com um amigo esses dias, mas antes de falar disso, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, tu não desprezarás. Quando tu está quebrantado, é uma grande vantagem para tentar se aproximar de Deus, para tentar ser ouvido por Deus. Porque se nós conseguíssemos entender a condição humana na plenitude, nós não estaríamos de forma alguma, em momento algum, fora desse estado. Coração quebrantado e um coração contrito. Um espírito quebrantado e um coração contrito. Porque a condição humana, senhores, é lamentável. E eu estava comentando esses dias que as pessoas que parecem ser mais abençoadas, elas são amaldiçoadas. São amaldiçoados. Um colega meu estava comentando que ele tinha interesse numa moça aí, e estava me mostrando o Instagram dela e uma série de 15, 20 fotos que ela tirou antes de ir num evento, uma festa, sei lá o que era, e como se fosse profissional mesmo, como se fosse alguém que ganha dinheiro para tirar fotos, uma modelo talvez, que faz propaganda para alguma loja, alguma grife. Poses extremamente profissionais, assim, como se estivesse realmente tentando vender algum produto. E ele disse, ao mesmo tempo que eu a quero, que eu tenho interesse nela, meio que me desanima ver isso, porque eu falo, como que você mantém uma pessoa dessa satisfeita, feliz, uma pessoa tão ligada com a própria aparência, tão fixada em si mesma, a ponto de, sem ganhar nada com isso, não é a profissão dela, nem nada, no caso ela é advogada, a ponto de tirar 20, 30 fotos antes de uma festa, poses e, enfim, alguém tirou essas fotos e teve todo um cuidado e tal. Então, toda essa ilusão, toda essa vaidade, toda essa produção, ele falou que deu um pouco de desânimo nele. E daí eu estava comentando, é engraçado como o universo, a existência, ela é sempre o oposto das aparências, é sempre o oposto das aparências. Por exemplo, quando vemos um pequeno ser, sei lá, uma formiga ou uma mosca, alguma coisa pequenina, um vírus, sei lá, vírus não vemos, mas enfim, uma abelha, por exemplo, nós supomos pequeno igual a simples, não existe complexidade naquele ser. Daí quando você vai estudar aquele ser, você descobre que é extremamente complexo. A perninha da formiga, por exemplo, ela é fina como um fio de cabelo, e pensa na força, na maneira como se move, no que é capaz de fazer. É inacreditável que algo tão pequeno seja tão complexo, tão perfeito, tão incrível.
tão forte em relação, diminuindo o contexto, né? Ou, por exemplo, um gato que pula a altura que o gato pula, ele pula a altura, seria equivalente a gente pular 20 metros de altura, praticamente. Eu já vi gato pular 15 vezes a altura dele, mas como se fosse nada. Seria equivalente a nós pularmos, sei lá, quase 30 metros, não sei. Então, o tamanho... Existem exemplos, senhores, em toda a natureza, de que tamanho, de que escala é uma ilusão, de que se você olhar, não é o que aparenta ser. Onde parece ser simples é complexo. O que parece ser enorme tem algo muito maior. O que parece ser minúsculo, na verdade, é todo um mundo em si mesmo, um sistema que tem sentido em si próprio. E essa visão mecanicista do mundo que começou a surgir no século XVIII via o mundo de uma forma diferente. Achava que o que era pequeno era simples e o que era quanto maior, mais complexo e tal. E a realidade mostra que na verdade é indiferente a escala. E o que isso quer dizer? É uma dica. É um ensinamento de Deus dizendo isso é ilusão, isso é vaidade. E a conclusão que nós chegamos é a grande bênção que um ser humano pode ter, uma mulher, um homem, a aparência, a bela aparência que faz todos serem atraídos como flores atraem uma abelha, enfim... como formigas para o açúcar, que faz você se tornar um imã de pessoas, que facilita as coisas, todas as pessoas vão te dizer sim, etc, etc. Parece a maior bênção que uma pessoa pode ter uma constituição firme, uma aparência perfeita, que parece que a pessoa não consegue tirar uma foto ruim, por exemplo. Parece ser uma grande bênção, e na verdade pode se tornar uma tremenda maldição. Porque se essa aparência, essas bênçãos te levar a esquecer que Deus existe, te levar a achar que você não precisa de Deus, ou que a sua vida é perfeita, que você não tem defeitos, etc, etc, ou achar que você é melhor do que quem é feio, quem é deformado, quem, sei lá, nasceu sem uma perna, sem as duas pernas, sem os braços, sem as pernas, sei lá, tantas coisas, tantos problemas que um ser humano pode ter. E essas pessoas que nascem com essas aflições são ensinamentos em si próprios. Então a grande maldição delas, na verdade, pode ser Deus manifestando a sua sabedoria, falando, olha, isso é ilusão. Você não sabe o que eu reservei para essa pessoa na eternidade. Você não sabe como eu vou pesar na balança a dificuldade que essa pessoa está tendo. E isso me assusta, isso me deixa... Me enche de temor, porque Cristo disse, está aqui nesse livro, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E eu, sabendo que Deus é bom, sabendo que Deus é justo, e sabendo que há uma única vida, que ao homem está apontado viver uma vez e após isso o julgamento, está escrito neste livro. Então tudo que falam sobre reencarnação é tudo mentira. Várias vidas, várias chances. Não. A vida é uma única. E depois disso a eternidade. Sabendo que Deus é justo, me assusta um pouco. Porque quando eu vejo as profundezas da miséria, da desgraça, da doença, da falta, da deformidade, de tudo que pode afligir um ser humano, e a situação que eu estou, eu percebo que me foi dado demais, e me preocupa. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ele está falando sobre
bênçãos espirituais, ele está mesmo falando sobre bênçãos espirituais ou está falando sobre tudo, absolutamente tudo? Porque na parábola, Cristo fala sobre uma quantidade de dinheiro para administrar. E a todos nós é dado um deck de cartas, como se fosse Magic the Gathering, esses baralhos que as crianças gostam de brincar, tipo Super Trunfo. A cada um de nós é dado um deck de cartas para começar o jogo. E a vida é o que faremos com essas cartas. E você não pode ser penalizado no sentido de responsabilizado pelas cartas que te foram dadas, mas você é responsabilizado pelo que você faz com essas cartas. Você fez o melhor com essas cartas? Havia algum momento que você podia comprar novas cartas e você não o fez? Havia um momento que era hora de ou sair do jogo ou pedir novas cartas e você decidiu desistir quando era cedo demais? Entre outras analogias que se enquadram nessa metáfora. Então, percebam que assim como o que é pequeno parece insignificante, o que é enorme parece importante, e na verdade o pequeno pode destruir ou pode consolidar, e o que é grande pode não ter tanta relevância. As grandes bênçãos dessa vida podem ser, na verdade, grandes maldições. E que isso nos encha de temor e nos lembre que somente Cristo. E o que eu preciso terminar de falar, eu preciso ler Mateus 5 para conseguir. E vendo as multidões, ele, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, subiu a um monte. E quando ele estava sentado, aproximaram-se dele seus discípulos. Então ele abriu a boca e ensinava, dizendo: abençoados são pobres em espíritos, porque dele é o reino dos céus. Abençoado o pobre de espírito, porque dele é o reino do céu. Não está aqui tudo isso que eu falei nesses 20 minutos? Vejam o paradoxo. Abençoado o pobre de espírito, porque dele é o reino do céu. A gente pensa, abençoado o rico em espírito, porque dele é o reino do céu. Não, abençoado o pobre em espírito, o humilde, o pequenino, o insignificante, porque dele é o reino do céu. Abençoados que choram, porque eles serão consolados. Não é abençoados que riem, os que partilham vidas perfeitas no Instagram, que estão sorrindo, estou vivendo a minha melhor vida, apaixonada pela vida, etc, 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 livre para sorrir. Enfim, essas frases de efeito que vemos no Instagram, pessoas vivendo sua melhor vida. Esses são abençoados. Não, abençoados que choram, porque eles serão consolados. Por que, Wagner? Porque é tudo uma grande ilusão, é tudo vaidade. Então, se a sua alegria te faz esquecer de Deus, te faz idolatrar a si mesmo, idolatrar o dinheiro, idolatrar a sua aparência, idolatrar os seus amigos, esquecer de Deus, as suas bênçãos são maldições. Se a sua dor te faz clamar a Deus todos os dias, a sua maldição é uma bênção. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas não são os corajosos que herdarão a terra? Não, os mansos herdarão a terra. Abençoados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão saciados. E se você tem fome e sede de justiça, é porque você não está vendo justiça na sua vida. Imagine que um desses homens encarcerados na penitenciária está lá e não cometeu crime nenhum. Você consegue pensar em alguém que tem mais fome e sede de justiça do que alguém que foi preso injustamente? Porque se um dia o senhor estiver numa cela de prisão e você não cometeu crime nenhum, e você está encarcerado, preso, não tem nenhuma perspectiva de ser solto, pode ser que Deus
tenha te amado tanto, tanto, que Ele está preparando algo gigantesco, enorme, que nós não sabemos, ou aqui ou na eternidade para ti. Então, abençoado o que tem fome e sede de justiça, porque ele será saciado. Se você está encarcerado, está numa cela de prisão, ou um dia estiver, pelo que você fez, a redenção está à porta. Clama a Cristo, Ele salva a sua alma, paga a sua dívida, com resignação, se arrepende, dia após dia, permita que o sofrimento te torne uma pessoa melhor. Agora, se você estiver com fome e sede de justiça numa cela, e você não fez nada, abençoado você é, porque você vai ser saciado. Deus enxerga tudo. Se você ficar 10 anos numa prisão, não estou dizendo que ficará, você ficar 10 dias na prisão, inocente, Deus está vendo. E muitos de nós, e essa é a nossa perspectiva humana, se não recebermos um pagamento nessa vida, né, nesse curto prazo, decepcionante, não é? Seja sincero, é decepcionante. Nós somos humanos. Eu queria ter visto a glória de Deus aqui, a misericórdia de Deus na minha vida aqui, né, nessa vida. Mas enxerga pelos olhos de Deus isso. Não estou dizendo que você não verá. Com certeza verá. Numa escala ou em outra. Mas perceba pelos olhos de Deus o quanto é tolo isso. Que nós estamos falando de algo que dura 50, 60 anos e isso é nada, isso é mínimo em relação à eternidade, porque os ateus falam que a eternidade ficou para trás, bilhões de anos ficaram para trás. A realidade é que a eternidade está no futuro. Eles gostam de jogar um tempo quase que infinito lá para trás. Para quê? Para tirar Deus da jogada. Percebam que é o exato oposto. E as escrituras dizem, não, são 6.000 anos. Acabou de ser criado, o universo é extremamente jovem. E os bilhões de anos estão no futuro, quando acabar a história, quando Cristo voltar, quando a morte for vencida. Aí os bilhões de anos e, enfim, a eternidade. Então, ou você joga para um lado ou joga para o outro. Na verdade, o dado é o mesmo. E a única razão... não, é que nós analisamos as camadas geológicas. Não. As camadas geológicas, elas não falam nada por si só sobre o tempo que passou. Elas estão lá e você analisa e tenta tirar conclusões. Todos sabemos que existem camadas diferentes na estrutura geológica da Terra. Elas podem estar lá ao longo de uma demorada sedimentação de milhões e milhões de anos, ou um evento catastrófico. Balançou tudo, misturou como num liquidificador, tudo. A própria estrutura do céu foi abalada, uma grande inundação, algo terrível que foi feito para destruir o que havia antes, e quando a água foi assentando, as camadas foram uma a uma se assentando de forma que há poucos milênios atrás se solidificou dessa forma. E, é claro, muita coisa foi criada para ser assim. Os depósitos de ouro, eles foram criados para estarem lá. O depósito disso e aquilo. Não, isso foi um animal que morreu e bilhões de milhões. Ou foi criado para estar lá. A luz das estrelas demora 1 zilhão de anos para chegar até a Terra, a estrela já explodiu. Ou, quando Deus criou o mundo, a luz das estrelas já estava esticada, já estava chegando aqui, porque Ele faz como quer. Se Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele não deve satisfações para ninguém. Muito menos para esses que os criticam, os que põem em dúvida a sua existência. E você teria interesse de convidar para uma festa alguém que te odeia, alguém que não acredita em ti, alguém que te critica o tempo todo, alguém que sente repulsa por você, alguém que faz questão de te blasfemar, alguém que faz questão de falar mal de ti? Não,
Então a paciência de Deus tem limite. O coração dele está aberto para perdoar e amar todos os homens, mas a paciência dele tem limite. Ele sabe quem é passível de salvação ou não, porque ele sabe o passado, o presente e o futuro, todas as possibilidades estão abertas para Deus, como esse livro está aberto. Então, se uma pessoa é tão odiosa que não há forma dela se salvar, um belo dia Deus desiste dela. E essa vida é miserável. Essa vida era melhor não ter nascido. Essa vida era melhor não ter nascido do que Deus desistir de você. Ah, eu desisti de Deus. Se você está vivo, ainda existe a possibilidade de você mudar de ideia. Deus desistiu de mim, então acabou. Então acabou. Quando é que eu sei que Deus desistiu de mim? Quando você estiver nas profundezas do inferno queimando, você tem certeza. Enquanto você não está lá, há esperança. Deus me perdoa, Senhor Jesus Cristo me salva, muda minha vida, me limpa, muda o meu coração, salva minha alma. Esse é o meu mantra. Até eu não ter ar mais nos meus pulmões, é isso que eu vou dizer todos os dias. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Por que eu parei de falar de política, senhores? É porque você não queria ser encarcerado. Também. O canal crescendo, não parava de crescer. Comecei a receber ameaças, a receber e-mails. Eu falei, quer saber? Não é a minha missão, não é o meu caminho. Eu acho que eu posso ser mais útil de outra forma. Mas não é só isso. Não foi só essa decisão egoísta de autopreservação, de não ser encarcerado. Foi também porque eu percebi, abençoados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Percebi que de que adianta nós ficarmos falando de coisas negativas dia após dia, após dia, após dia, após dia, após dia. Isso é um câncer. Isso é uma dor que não tem fim. Vamos focar no que há de maravilhoso. Cristo é maravilhoso. O poder de Deus é maravilhoso. Busque o Senhor e Ele se achegará a ti. Você está com dificuldade de seguir a Deus, se limpa um pouquinho. Um jejum. Se abstém de coisas que você sabe que não prestam por alguns dias. E você vai perceber que Deus, vendo que você está buscando Ele de coração puro, sincero, fugindo das coisas que você sabe que são ruins. As coisas que drenam a sua energia, que são ruins para você até biologicamente, que estão te matando. E daí você vai ver visões, sonhos, a voz de Deus no seu coração. Eu não consigo ouvir Deus. Se abstém das coisas que você sabe que são más, que enchem os olhos, mas esvaziam o coração. Se abstém de coisas que você sabe que são imundas. Foca em Deus um pouco. Gasta a sua energia de forma mais produtiva. Se abstém daquilo que excita a mente, mas que entristece a alma. Por alguns dias. Se abstém de comidas que estão te destruindo, de açúcar, de coisas processadas. Bebe mais água. Se abstém de açúcar por uns dias. Bebe muita água, ora, se exercita, trabalha, ora, medita, faz o diário, que a gente vai falar daqui a pouco. E Deus vai aparecer na sua vida com grande glória. Ele vai te dar visões. Deus vai falar contigo, no seu coração. Se você ouvir uma voz falando no seu ouvido, são demônios. Se você ouvir uma voz falando no seu coração, coração não ouve, Wagner. Essa é a grande sacada, esse é o grande mistério, essa é a grande mágica da coisa. Quando você ouvir uma voz falando no seu coração, é Deus.
E esse é o caminho. Por alguns dias, jejum, por algumas horas, se não consegue ser dias, e água, muita oração, muito exercício físico, muito trabalho, muita leitura da Bíblia, muito meditação por forma do diário. Eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho já. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino do céu. Abençoados sois vós quando os homens vos insultarem, vos perseguirem falsamente, disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de salgar? Para nada mais é bom, senão para lançar fora e ser pisado por os homens. Nós somos salvos por Cristo. Nós começamos a nos olvidar de brilhar a luz de Cristo. Nós somos um sal que perdeu o gosto. Para que nós servimos, se não para sermos massacrados na terra? O diabo já sabe que a alma está salva, ele vai perseguir o corpo. Vós sois a luz do mundo, não se esconde uma cidade estabelecida sob um monte, nem se acende uma candeia, coloca debaixo de alqueire, mas sobre um castiçal dá luz a todos que estão na casa. Wagner, mas eu sou introvertido, eu não gosto de aparecer, eu não nasci para evangelizar. Não é disso que eu estou falando. Se esse for o seu chamado, esse é o seu chamado. Mas você brilha a luz de Cristo de muitas formas. Não só no que você faz, mas no que você se abstém de fazer. Por exemplo, você não mostra o seu corpo como fazem as pessoas, você é modesto nas suas roupas, você é modesto no seu trajar, no seu proceder, você se abstém de entorpecentes, de álcool, e as pessoas sabem, interessante, aquela pessoa ela não bebe. Por que ele não bebe, será? Nunca vi ele colocar uma gota de álcool na boca. Ele é cristão. Olha, engraçado, eu nunca vi aquela moça de shorts. Nunca vi ela de shorts. Sempre vi ela... nunca vi ela exibindo o corpo. Por que será, né? Qual que é a diferença dela para as outras moças? Nunca vi ela com roupa apertada, justa. O que será que ela tem de diferente? Que eu saiba, ela é cristã. Engraçado, nunca vi aquela pessoa perder a paciência. Nunca vi aquela pessoa responder com palavras duras quando alguém magoa ela. Parece que ela sempre está em controle de si mesmo. Por que será? Que eu saiba, ele é cristão. Enfim, senhores, vamos falar rapidamente sobre a importância de fazer um diário. O que eu recomendaria para os senhores? A propósito, nós estávamos lendo Bíblia King James. Quem não tem King James, João Ferreira Almeida resolve também. Compra um caderno. Custa, sei lá, 10, 11 reais um caderno. Qualquer lojinha no 99 vende. A caneta, um lápis, uma borracha. É o que basta. Daí, como eu gosto de fazer o meu diário, como eu acho que é bastante produtivo, começo geralmente no fim do dia, a data, 24 de 3 de 2023. Eu gosto de começar sempre com: sou grato a Deus e eu vou enumerar as bênçãos da minha vida, coisas que são incríveis na minha vida e eu sou grato a Deus por elas, que são grandes bênçãos da minha vida. E qual é o sentido de começar o diário com essa lista de gratidão? Primeiro vocês vão falar: mas todo dia eu vou escrever as mesmas coisas. Não necessariamente, você pode fazer a lista de gratidão a cada 2, 3 dias ou uma vez por semana. O importante é que não se torne algo automático, que quando você estiver escrevendo, enumerando a lista das bênçãos da sua vida,
você sinta o que está escrevendo e não faça por, eu vou repetir a lista de ontem, pronto, terminei. Não. É um momento de introspecção e isso é uma oração também. Você faz, a gratidão também você faz na oração. Você fala, em vez de só ficar pedindo as coisas, você fala, Deus, obrigado por isso, por aquilo, por tal. Porque a gente fala, obrigado, Deus, por tudo de bom na minha vida, obrigado pelas minhas bênçãos. Tá, tudo bem, você está com pressa, aquela coisa toda. Mas é importante também ter um momento, você e Deus, sem pressa. E falar, Deus, agora eu quero falar sobre as coisas pelas quais eu sou sou grato. Eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo, eu sou grato por aquele dia que o Senhor fez aquele milagre daquela forma. E eu não me esqueço de quando o Senhor me disse isso e falou no meu coração. E eu estava com dúvida, eu estava triste, o Senhor me esclareceu e me mostrou que me ama. Então, porque as pessoas que nós amamos nessa nossa vida, nem sempre a gente fala com elas com pressa. Às vezes a gente só senta do lado dela e fala devagar, tranquilo, sem desespero, sem nenhuma outra pretensão, senão falar, senão ouvir. Por que não fazer assim com Deus também? Nós não podemos nos viciar nos intermediários, senhores. Nesse mundo, nessa situação que nós estamos vivendo, de tudo sendo destruído, pouco a pouco, tudo que nós conhecemos de bom vai ser substituído por algo de ruim. Nós não podemos nos viciar em intermediários. E essa nova fase do canal vai ser exatamente isso. Eu quero passar para os senhores autonomia, para que se amanhã ou depois faltar esse canal, ou uma igreja, ou outro canal, seja o que for faltar, por si próprio, com Cristo, com Deus, com a Bíblia, com a sua oração, você seja capaz de fazer o seu caminho de forma sem precisar de homens, autônomo de homens. Não se vicie em intermediários entre ti e Deus. O único intermediário entre você e Deus, o único intercessor é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Deus. Então nós estamos ligados a uma única entidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então não há intermediários, há um intercessor. Agora, quando você, eu preciso ouvir tal pastor falar isso, eu preciso ouvir um sermão daquele padre, eu preciso ouvir a palavra que aquele ancião prega naquela igreja. Tudo isso é muito bom, é maravilhoso. Está aí à nossa disposição porque é bom, porque alimenta a alma. Mas cuidado com o vício no intermediário. Porque quando ele faltar, você tem que ter a reserva, você tem que ter as ferramentas para por si próprio você encontrar Deus. Algumas delas eu falei nesse vídeo. Jejum, se abster de certas comidas, se abster de certos hábitos, por dias talvez, se for necessário. Água, muita água. A água é um instrumento de purificação e muita oração. E exercício físico. Você cansar o corpo, eleva o espírito. Eu sou grato a Deus, por exemplo. No meu caso, a primeira coisa que eu sou grato sempre é a salvação por Jesus Cristo. Porque a salvação só vem por Jesus Cristo. Então, se eu digo aos senhores, esse é o sentido da vida, por óbvio, o que eu sou mais grato, primeiro de tudo, mais do que a própria vida, é a salvação de Jesus Cristo. Porque a vida é uma grande bênção. A vida, qualquer vida, é uma grande bênção. Por quê? Porque a vida é uma chance que você tem de achar essa passagem para a eternidade, que é a salvação de Jesus Cristo. E outra, só que uma vida sem saúde é uma vida muito triste, muita dor. Dor é terrível. A dor é muito ruim. Então, a saúde, se você hoje não está com dor, ou se Deus te deu a alegria de ter braços, pernas, dedos, ouvidos, olhos, dentes, o que Deus te deu são bênçãos, não é algo que era direito seu nascer com nada disso. Eu tenho direito, o meu pacote básico de vida é 2 pernas, 2 braços. Não. Nem a vida é garantida. Então, se você tem saúde
Mas seja qual nível de saúde. Ah, mas eu tenho um único braço, não tenho nenhuma das pernas, não escuto, não ouço, não vejo, não falo. Tá, mas você tem um braço e ele te é útil para alguma coisa, você ganhou essa bênção. As outras não vieram, mas elas não eram garantidas, não estava escrito em contrato nenhum que você tinha direito a elas. Então perceba o quanto você é abençoado se você tem o que chamaríamos de uma saúde perfeita: 2 braços, 2 pernas, dedos que se movem, olhos que veem, ouvidos que ouvem, boca que fala, pulmões que respiram, pernas que andam, enfim, dentes, etc. Se você tem tudo isso são presentes, nada disso era direito seu. Não está escrito em lugar nenhum que você tinha direito a isso. Nem a vida você tinha direito. É uma chance que você tem de entrar para a eternidade. Ah, eu não pedi nada disso. O quão estúpido é alguém falar isso? O quão estúpido é alguém falar isso? A terceira coisa pela qual eu particularmente sou grato a Deus pelo meu ganha-pão, pelo meu emprego. Meu emprego, porque é uma forma que Deus me deu, pela misericórdia dele. Eu sei que não é mérito meu ter um emprego, ter a capacidade de trabalhar, tudo isso está ligado à saúde também, né? Mas não é direito meu, não é mérito meu, não é garantido que amanhã haja, mas hoje eu sou feliz e sou grato a Deus porque sei que é um presente que Deus deu, porque é um grande presente de Deus você poder ganhar o seu pão com dignidade. É maravilhoso isso. É uma bênção em si próprio. O pão comprado com dinheiro que você ganhou dignamente, ele tem um sabor todo especial. Então eu particularmente sou muito grato ao meu emprego. Eu sou grato a Deus pela minha casa, que Ele preparou para eu ter um lugar para morar, para não ter aflições de será onde eu vou dormir amanhã, etc. Nada disso é garantido. Lembra? Os pássaros têm ninhos, as raposas têm tocas, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça. Deus, Cristo, falou: olha, eu não tenho onde dormir, isso é ruim. Esses 33 anos que eu estou vivendo aqui, 33 anos e meio, são 33 anos de grande aflição. Eu não tenho onde descansar a minha cabeça. Eu não tenho um ninho, eu não tenho uma toca. Então, quando Cristo falou aquilo, ele estava falando: olha, que grande bênção. Alguém que tem uma casinha para dormir, um lugar tranquilo, é muito importante. E 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia continuar aqui 20, 30 coisas, mas isso é só um exemplo. Então, eu começaria com lista de coisas que sou grato, e seria importante, da forma como eu estou descrevendo cada um, você meditar sobre cada um deles. Nossa, eu sou grato a Deus pelo meu emprego, porque eu sei que eu não tenho capacidade, mas Deus me proporcionou isso, está me ajudando. Eu ganho meu pão, eu tenho minha casa, nela eu estou seguro, eu tenho onde dormir, quando chove eu não tomo chuva, etc. A saúde que me proporciona ter um emprego, etc, etc. E a salvação, que é o sentido de tudo. Então, esse é o primeiro passo do diário. O segundo passo é, aqui vou falar um pouco mais genérico, mas acontecimentos. Em acontecimentos, você vai descrever alguma coisa de relevância que ocorreu no dia, e algum insight, o que você sentiu, algo de importante. E aqui, por exemplo, eu não vou conseguir pensar em nada em específico, mas enfim, se você não consegue saber em nada e fez uma refeição, fala: Deus proporcionou um almoço para mim, sei lá. Ou se você fez uma caminhada, por exemplo, eu fiz uma caminhada de 4 quilômetros. Quão bom é poder
andar. Então, perceba que o foco é no positivo. Eu estou falando para os senhores, eu quero tirar esse vício em negatividade que nós temos. É importante que a gente passe essa fase. Essa fase já ficou para trás. Nós já sabemos todas as coisas sobre esquerda, sobre direita, sobre o mal, sobre isso. Vamos para uma outra fase. Uma outra fase. Nós estamos agora indo para isso já ficou superado, nós já sabemos, nós não precisamos ficar chafurdando nisso. Vamos para um novo caminho agora. Então, vai falar, Wagner, mas eu não tenho as pernas, como é que eu vou falar sobre o meu caminho? Não, você vai falar sobre o que teve de bom no seu dia. E falar, não, mas eu estou terminal em câncer, o meu dia foi de dor excruciante, foi isso. Então fala, passei um dia de dor excruciante. Tem esperança de que amanhã sentirei menos dor. Peço a Deus um pouco de alívio dessa dor. Mas veja que o foco é no positivo. Você está admitindo que as coisas... meu familiar faleceu hoje, foi um dia de grande dor. Foi um dia de grande dor. Peço perdão a Deus por não ter sido melhor para esse familiar. Peço a Deus que me ajude a viver o resto da minha vida de uma forma que orgulharia esse familiar. Agradeço a Deus pelo tempo que eu tive com esse familiar. Então perceba que não é uma questão de eu vou ignorar tudo que é ruim e só vou falar... Não. Que no meu caso não houve nada de ruim, assim, significante no dia. Então eu vou tentar focar sempre no positivo. É óbvio que se teve um evento catastrófico, divisor de água, você vai falar desse evento. Então, acontecimentos. Então, objetivos e decisões. É a terceira parte do diário. Objetivos e decisões. Eu, particularmente, gosto de começar com perdoo todos os meus inimigos. E depois que eu escrevo isso, eu tento pensar sobre como eu perdoo realmente, porque eu sei que eu também fiz o mal e eu preciso que Deus me perdoe. E perdoai para seres perdoados, Cristo disse. Então, perdoa os inimigos. Peço que Deus abençoe os meus inimigos. E como ele vai fazer isso, fica a critério de Deus. Mas a ti basta que os inimigos, pessoas que te fizeram mal, tudo o que foi ruim na sua vida, você perdoa e pede a Deus que abençoe. E deixo para trás o que me faz mal. Deixo o passado para trás. Então, é importante nós vencermos o passado, deixar o que passou para trás e parar de ficar chafurdando no passado. Vamos, em vez de ficar chafurdando, como foi terrível tal coisa. Vamos pensar em coisas boas para o futuro, coisas boas daqui para frente. Algo positivo que eu vou incorporar na minha vida, decisões, por exemplo. Quero trabalhar mais, orar mais, me exercitar mais,
beber mais água, me abster de coisas ruins, coisas, pessoas ruins, pensamentos ruins, me abster de pensamentos ruins, porque se Deus quiser, Ele pode nos salvar do forno em chamas. E se Ele não nos salvar do forno, mesmo assim, glorificado seja Deus. Foi o que os 3 amigos de Daniel disseram eu esqueci quem era, Nabucodonosor, sei lá quem era, o cidadão lá da Babilônia. Fala, Deus tem poder de nos salvar desse forno, mas se Ele não nos salvar, glorificado seja Deus do mesmo jeito. Não vamos nos curvar à sua imagem, ao seu Deus, ou seja, o que for. Vamos amar o Deus de Israel. Vamos amar, né? Ainda não sabiam, mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nosso caso. Então, resumindo, um diário. Sou grato a Deus por isso, aconteceu isso, uma reflexão, talvez quão bom é poder andar, fiz uma caminhada. É óbvio que coisas ruins acontecem, você vai fazer sobre as coisas ruins também, não vai ficar tampando só com a peneira. Objetivos, decisões, perdoo meus inimigos, peço a Deus que abençoe meus inimigos. Deixo para trás o que me faz mal, deixo o passado para trás, quero trabalhar mais, orar mais, me exercitar mais, beber mais água, me abster de coisas, pessoas ruins, me abster de pensamentos ruins, amar mais a Deus, ter mais fé, ter menos vaidade, ter mais comunhão com Cristo. E há tempo para toda coisa debaixo do sol. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de se aproximar, tempo de se afastar. Mas que o nosso tempo de se aproximar de Deus seja sempre muito maior do que aquele que a gente... Tá, agora eu vou... Acontece, nem sempre nós conseguimos o tempo todo estar focado nisso. Às vezes por uns minutos você simplesmente vai querer comer um chocolate, vai querer, sei lá, assistir um seriado, alguma coisa estúpida, jogar videogame, vai acontecer. Mas que após, agora é hora de chegar a Deus de novo, agora é hora de me reaproximar. É claro, cada um tem sua missão, senhores. Eu sei que existem pessoas que vivem 24 horas por dia na comunhão com o Espírito. E isso é maravilhoso. Quem dera que todos nós cheguemos a esse ponto um dia. Mas eu estou falando com as pessoas que precisam de ajuda, e não para aqueles que deveriam estar me ajudando. Então, vocês sabem quem vocês são. Espero que tenham gostado. Esse é o caminho que vai esse canal agora. Creio eu que é desprovido de polêmica o suficiente para não sermos encarcerados e útil o suficiente para que o canal continue existindo. Vejo vocês na próxima e Deus os abençoe.